Eu sou Joana Salem, sou historiadora, sou professora da Faculdade Casper Libero, em São Paulo, e ativista da Rede Emancipa de Educação Popular desde 2009. O meu contato com o pensamento do Paulo Freire e a sua prática se deu primeiro na atuação no movimento social e depois na pesquisa acadêmica. Eu fui pesquisar o pensamento do Paulo Freire no meu doutorado em História na USP, mas muito antes disso, eu tinha uma experiência prática na educação popular que me fazia compreender, refletir, praticar os valores e as propostas da pedagogia freiriana dentro da Rede Emancipa. Eu comecei a dar aula de História quando eu tinha 20 anos, eu estava terminando a minha graduação na Universidade de São Paulo e foi na Rede Emancipa a minha primeira experiência como professora. Eu dei aula durante 5 anos num cursinho popular que chamava Carolina de Jesus e ficava no Valo Velho, dentro do Capão Redondo, né? No extremo sul da cidade de São Paulo. E foi uma experiência de muito aprendizado para mim. Eu sempre saía de lá aos sábados pensando quem tinha aprendido mais, os meus alunos ou eu, porque eu sempre aprendia muito com eles. E essa troca era muito viva, então eu realmente experimentei na prática o que era a pedagogia freiriana nesse processo de aprendizagem como professora. E eu me lembro muito especificamente de um círculo de cultura que eu fui coordenar num sábado sobre cotas sociais e raciais, num momento em que esse tema estava muito quente e ainda era muito polêmico e a sociedade oferecia muita resistência a essa proposta. Eu já era militante do movimento estudantil na universidade e eu tinha muita convicção de que era o melhor para democratizar o acesso à universidade no país, a aprovação das cotas sociais e raciais. E por estar lidando com jovens que almejavam entrar na universidade, que eram periféricos, eu imaginava que todos iriam ser a favor das cotas quase que automaticamente. E um aprendizado para mim, bastante freiriano, foi quando eu cheguei no círculo e levantei alguns debates, algumas questões, e a primeira menina que falou tinha 17 anos, eu nem era tão mais velha assim, eu tinha 20, mas ela era uma menina negra da periferia que falou por que ela era contra as cotas. E eu fiquei, assim, aprendendo, escutando, refletindo, e o debate se desenrolou, os próprios alunos tinham posições variadas sobre o assunto, a maioria, inclusive, não tinha uma posição fechada, alguns eram a favor, outros contra, e o diálogo a respeito desse tema tão caro à Rede Emancipa foi um diálogo de longo prazo. Então eu aprendi muitas coisas, principalmente duas. A primeira é que Paulo Freire é também um processo de desconstrução dos nossos raciocínios automáticos sobre os outros. É um processo de escuta aberta. E o segundo é que o diálogo precisa ter paciência, precisa ter construção cotidiana e não adianta esperar posicionamentos dos outros de maneira automática ou rápida demais. Então, eu aprendi muito com essa experiência e sigo aprendendo, porque Paulo Freire é um processo de aprendizagem constante. Obrigada por ouvirem o meu relato. Um grande abraço. Para mim, por exemplo, uma educação correta é a educação para esse país, é a educação que se preocupa fundamentalmente com o exercício democrático, por exemplo. O que vale dizer é uma educação que se funda na capacidade ou na virtude ou na qualidade que a gente tenha e que a gente estimule e desenvolva da tolerância.